Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Débora Travasso, para quem não me conhece ainda, eu sou a criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. E hoje eu trago esse maravilhoso pinheirinho, é o pinheirinho iluminado, muito famoso aí nas redes sociais. Eu recebi bastante pedido para trazer aqui para o canal. Eu fiz na versão rosa e na versão azul, mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Gente, ele é muito fofo. Ele ficou com tamanho de 20 centímetros, contando aqui a pontinha da estrela até o finalzinho aqui do vaso. Olha só, que coisa mais linda. Deixa eu acender aqui para vocês verem. Eu coloquei fio de fada com 3 fases, que pisca rápido, pisca lento e fica com a luz parada. Olha que fofo. A caixinha tá aqui dentro acoplada. E essa árvore dá para desmontar. Coloquei botõezinhos aqui embaixo para fazer o fechamento. Dá para soltar essa parte para trocar a bateria, por exemplo, tá? Ficou uma árvore bem moderninha, bem versátil. Eu tenho certeza que vai enriquecer a sua mesa de Natal, o seu cantinho de Natal, principalmente se você tiver criança em casa. Vai fazer o maior sucesso aí no seu Natal. Antes da gente ir para o tutorial, eu quero deixar uma palavra de reflexão que está no livro de João, que é um livro do Novo Testamento, da nossa Bíblia, João 3, 19 e 20, que diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu estava meditando sobre esses 2 versículos. Nenhum recurso deste mundo tem o poder de salvar uma vida, uma alma. Jesus, com um único sacrifício, ele reconciliou o mundo com o Pai. Muitos naquela época em que Jesus veio não aceitaram a reconciliação. Muitos desprezaram, como diz em João 3,19, né? Muitos preferiram as trevas do que a luz. E nos nossos dias não tá diferente, né? A gente tem visto tantas coisas assim que nos entristece, nos causam até medo. Mas ao contrário do que muitas vezes pensamos, Jesus não veio ao mundo para condenar as nossas ações, mas para nos ajudar a não cometê-las mais. A salvação de Jesus implica, porém, em que nós o aceitemos e não o rejeitemos. A reflexão que eu trago nessa mensagem é que possamos não nos esconder na escuridão, mas deixar que a luz de Jesus entre na nossa vida e a ilumine de tal forma que não haja mais espaço para nenhuma mazela, nenhum pensamento ruim. A luz de Jesus, ela é forte e radiante e que ela possa brilhar todos os dias na nossa vida. Bora lá então para o nosso passo a passo. Nesse projeto eu vou utilizar a agulha 2.2. Para fazer a base da árvore, eu vou utilizar essa cor, que é o rosa chiclete amigurumi. Faço um anel mágico, prendo com uma correntinha, faço 9 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 9 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 9 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo,
No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço um aumento. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 12 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Finalizei a carreira 4 com 12 pontos baixos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. Essa carreira vai finalizar com 18 pontos. Essa vai ser a quinta carreira. Na sexta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Na sétima carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos. Na próxima carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Na próxima, 2 pontos e um aumento, depois repete ponto sobre ponto, e assim nós vamos seguir até o final. Sempre fazendo uma carreira de aumentos, a próxima ponto sobre ponto. Então, nós vamos terminar na carreira que vai ficar com 9 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 66 pontos. Nós vamos fazer até a carreira 21, procedendo dessa forma. Uma carreira de aumentos, a outra carreira de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 21 e recapitulando, deixa eu puxar um pouquinho a laçadinha. Primeira carreira, 9 pontos. Carreira 2, ponto sobre ponto, 9 pontos. Carreira 3, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 12 pontos. Quarta carreira, ponto sobre ponto. Carreira 5, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Carreira 6, ponto sobre ponto. Carreira 7, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Carreira 8, ponto sobre ponto. Carreira 9, 3 pontos e um aumento por toda a volta, 30 pontos. Carreira 10, ponto sobre ponto. Carreira 11, 4 pontos e um aumento por toda a volta, 36 pontos. Carreira 12, ponto sobre ponto. Carreira 13, 5 pontos e um aumento por toda a volta, 42 pontos. Carreira 14, ponto sobre ponto. Carreira 15, 6 pontos e um aumento por toda a volta, 48 pontos. Carreira 16, ponto sobre ponto. Carreira 17, 7 pontos e um aumento por toda a volta, 54 pontos. Carreira 18, ponto sobre ponto. Carreira 19, 8 pontos e um aumento por toda a volta, 60 pontos. Carreira 20, ponto sobre ponto. Carreira 21, 9 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 66 pontos baixos. Eu repeti porque tem gente que tem muita dúvida na questão de aumentos, tá? Mas é super simples, é só ir fazendo devagar, com paciência que dá certo. Agora, eu retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nós vamos fazer da carreira 22, que é a carreira que vamos começar agora, até a carreira 25, ponto sobre ponto. 66 pontos baixos em cada carreira. Vão ser 4 carreiras de ponto sobre ponto, ok? Finalizei a carreira 25, retiro o marcador, corto o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo com a agulha de dentro para fora, puxo o fio aqui para trás, introduzo a agulha onde estava o marcador, puxo o fio, ajusto e arremato aqui por trás, aqui por dentro. Ficou bem certinho. Agora, eu vou fazer uma base
pra ficar aqui, ó, pra gente costurar aqui pra fazer o fechamento da árvore. Venho com o fio rosa chiclete, faço um anel mágico, prendo com uma correntinha, faço 6 pontos baixos. Fecho o anel, mas eu não vou fechar todo, eu vou deixar um buraquinho assim, ó. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vai ficar meio desengonçado, mas depois ele acerta. Vou colocar o marcador. Deixa eu ajustar um pouquinho o ponto. Ele tem que ficar um buraquinho aqui, para depois a gente colocar o suporte da árvore. Fiz um ponto baixo, no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. E prossigo fazendo aumentos em todos os pontos, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Eu vou fazer a sequência de aumentos que estamos acostumados a fazer nos amigurumis, né? Com múltiplos de 6. Primeira carreira, 6 pontos baixos. Carreira 2, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Carreira 3, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 24 pontos. Carreira 5, 3 pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 30 pontos. Carreira 6, 4 pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 36. Carreira 7, 5 pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 42. Carreira 8, 6 pontos e um aumento por toda a volta, 48 pontos. Carreira 9, 7 pontos e um aumento por toda a volta, 54 pontos. Carreira 10, 8 pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 60 pontos. Carreira 11, 9 pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 66 pontos. Então, nós vamos fazer essa carreira seguindo a sequência normal de aumentos, tá? Não vamos fazer como o cone, que fizemos uma carreira de aumento e a próxima carreira, a carreira de repetição. Aqui não. Na base, nós vamos fazer carreiras normais de aumentos, tá bom? Até a carreira 11 com 66 pontos baixos. Finalizei a base. Reparem que ficou um buraquinho aqui no meio. Eu não fechei completamente o anel mágico. E antes de fazer a costura, o fechamento aqui no cone da árvore, eu vou virar pelo avesso. Eu recortei um círculo. Vocês podem estar utilizando tampa de margarina, tampa de sorvete, ou até mesmo papelão, porque essa peça não é uma peça que a gente vai ficar lavando, né? É uma peça que a gente vai utilizar no Natal, vai embalar, vai guardar, vai usar o ano seguinte, até porque vai entrar luzinhas aqui, então é uma peça que não é recomendável lavar. Eu tô utilizando uma tampa de sorvete, ó. Eu coloquei a base em cima da tampa, risquei com canetinha e recortei. E fiz um buraquinho também aqui no meio, ó, pra ficar bem certinho, pra depois a gente colocar o suporte. Eu vou estar fixando com cola quente, ok? Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês. Já colei o círculo aqui atrás, colei na parte avessa da peça, tá? Agora, eu vou retirar o marcador. Venho aqui no cone, aqui na parte do arremate, para ficar arremate com arremate. Introduzo a agulha. Faço um ponto baixíssimo. E nós vamos unir as partes fazendo pontos baixíssimos, pegando um ponto aqui na base e um ponto aqui no cone. Faço um ponto baixíssimo. Já fiz 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz 11 pontos baixíssimos pegando as duas partes. Faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui na base, no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. Ficamos com um elo. Esse elo vai servir para a gente abotoar depois na outra parte da árvore, tá bom? Prossigo fazendo pontos baixíssimos. Faço mais 11 pontos baixíssimos, faço um elo com as correntinhas e prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Lembrando que quando chegar aqui faltando alguns pontos, a gente para depositar enchimento. Esse cone vai ficar preenchido com fibra, ok? A peça já tá bem cheinha com fibra. E agora eu dou continuidade aqui no fechamento. Finalizando aqui o último elo, venho aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Já arrematei, passo esse fio, escondo esse fio aqui por dentro da peça. Puxo esse fio aqui pra dentro. Ficamos com um total de 6 elos, ok? Com intervalo de 11 pontos. Para fazer a estrelinha, eu vou utilizar o fio Encanto Slim. Eu coloquei ele dentro dessa sacolinha, porque depois que a gente tira ele da embalagem, ele se desfaz, né? Ele tem vida própria. Faço um anel mágico. Três correntinhas. Nós vamos fazer ponto puff, com pontos altos. Então, eu faço o primeiro ponto alto incompleto, ó, tiro duas, deixo duas laçadas na agulha. O terceiro ponto alto incompleto, tiro duas, deixo 3 laçadas na agulha. O quarto ponto alto incompleto, tiro duas, deixo 4 laçadas na agulha. Quinto ponto alto incompleto, tiro duas e deixo 5 laçadas na agulha. Agora, fecho tudo junto. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó. Introduzo a agulha aqui dentro dessas laçadas, faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas e faço um ponto baixíssimo aqui dentro do anel. Eu vou repetir esse processo mais 4 vezes, pra gente ficar com uma estrelinha de 5 pontas, ok? Então, subo 3 correntinhas e faço ponto puff com pontos altos. Finalizando a última ponta da estrelinha. Agora, eu vou fechar
bem fechadinho, puxa bem. Corto o fio. Eu vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. Dou mais uma fechadinha e faço um nó com a outra ponta, com a ponta inicial. Corto. Vou fazer outra estrelinha igual a essa, porque depois a gente vai colar uma na outra. Com as duas estrelinhas prontas, eu vou colar uma sobre a outra, avesso com avesso. Vou ajustar bem as pontinhas, faço cola aqui por dentro e colo, tá? Para fazer a folhagem da árvore, a gente vai fazer várias peças para fazer o encaixe. Eu vou começar o primeiro encaixe, vou fazer um cordão de 60 correntinhas com a cor tulipa. Fiz o cordão com 60 correntinhas, venho na primeira. Cuidem para que não fique torcido o cordão. Fecho com ponto baixíssimo, venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixo. E prossigo fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Fiz os pontos baixos em cada correntinha, ficamos com um total de 60 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, pulo um ponto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um ponto, faço um ponto baixo. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Duas correntinhas, um ponto baixo, pulando um ponto e prossigo fazendo por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, fazendo a última argolinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Aqui dentro da argolinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas para dar a altura do ponto alto e faço 4 pontos altos aqui dentro. Venho na próxima argolinha, faço um ponto baixíssimo. Venho na próxima argolinha, faço 5 pontos altos. Aqui na primeira argolinha, nós fizemos um ponto baixo com duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. Esse primeiro já equivale como ponto alto, totalizando 5 pontos. Nas próximas argolinhas, nós vamos fazer 5 pontos altos, com intervalo de um ponto baixíssimo. Então, vamos prosseguir. Já fiz 2, 3, 4, 5. Na próxima argolinha, faço um ponto baixíssimo. Então, vamos fazer dessa forma por toda a volta. 5 pontos altos em uma argolinha, na próxima um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira, aqui no último elo, faço um ponto baixíssimo, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, na última correntinha aqui do primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Arremato. E escondo aqui por entre os pontos, aqui por trás. Esse fiozinho inicial aqui eu vou esconder também. E ficamos aqui, ó, a carreira anterior nós ficamos com 30 elos.
E agora, a última carreira aqui com os bloquinhos, vamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, eu vou fazer assim, ó. A gente vai fazer várias peças dessa aqui para encaixar. E a gente vai diminuindo aqui o número de correntes, tá? Eu vou intercalar também as cores para ficar meio que degradê, essa árvore. Um degradê de rosa. A segunda peça de encaixe, eu vou utilizar o fio rosa chiclete, o mesmo tom aqui da base da árvore, do cone. Vou fazer 48 correntinhas e vou seguir fazendo o mesmo processo que fiz essa parte aqui, tá? Depois que eu fizer as 48 correntinhas, eu vou unir, faço pontos baixos e depois faço elos na próxima carreira e faço a última carreira com esse bico aqui de acabamento, tá? Finalizei a segunda parte do encaixe aqui do nosso pinheirinho. E a última carreira aqui, ó, finalizou com 12 lequinhos desse. Então, eu vou cortar, vou arrematar. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Depois a gente vai acertar direitinho. Então, a gente vai fazendo dessa forma, tá? Eu vou fazer mais uma peça dessa com a mesma quantidade de correntinhas e vou seguir o mesmo processo. Vou fazer com essa mesma cor, tá? O rosa chiclete. Coloquei aqui os encaixes para vocês verem. Eu vou fazer mais 3 encaixes aqui, depois eu volto com vocês. E é bem simples. O próximo encaixe, que vai ser o quarto, eu vou fazer com 36 correntinhas. Depois faço um ponto baixo para cada correntinha, totalizando 36 pontos baixos. Depois faço um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo um ponto de base e continuo fazendo as argolinhas. Depois a gente finaliza com esse acabamento, igualzinho os demais encaixes, tá? É bem simples. O segredo aqui é ir diminuindo as correntinhas, tá? Então, no próximo eu vou fazer com 36 correntinhas, que vai ser o quarto. No quinto, eu vou fazer com 30 correntinhas e no sexto com 24 correntinhas, tá? E depois, para fazer o topo final aqui, eu volto com vocês. Eu vou utilizar esse tom, que é o Lilás Candy, tá no restinho, eu vou aproveitar. Vou utilizar também esse rosa, que é o Quartzo. Tá? Vocês podem brincar com os tons de rosa aqui. Eu vou estar usando esses, mas eu vou deixar toda a lista de materiais na descrição do vídeo também. Ok? Olha como que tá ficando linda essa árvore, gente. Parece um docinho, parece um sorvetinho. De tão linda. Então, recapitulando. Essa primeira camada eu fiz com 60 correntinhas. A segunda camada eu fiz com 48 correntinhas, seguindo o mesmo processo. A terceira camada, 48 correntinhas novamente, seguindo a mesma sequência. A quarta camada fiz com 36 correntinhas. A quinta camada fiz com 30 correntinhas. E a sexta camada com 24 correntinhas. Agora eu vou fazer a última camada para cobrir aqui o topo. E as cores eu utilizei o tulipa, rosa chiclete, rosa quartzo e lilás candy. E agora eu vou utilizar o lilás candy novamente. Faço um anel mágico, uma correntinha para prender o anel, faço 9 pontos baixos dentro dele. Fiz os 9 pontos baixos, fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Na segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 9 pontos baixos.
Finalizei a segunda carreira, retiro o marcador. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 12 pontos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Vou cortar um pouquinho esse fio inicial aqui, porque tá me atrapalhando. Fiz um ponto baixo, coloco o marcador. No próximo ponto, faço um aumento. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a quarta carreira com 18 pontos baixos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2 correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Chegando aqui quase no finalzinho dos elos, deixa eu explicar algo bem importante para vocês. Os elos sempre tem que terminar em números pares, para dar certo na finalização das camadas, tá? Então, por exemplo, essa carreira aqui, ela finalizou com 18 pontos. Uma correntinha pula um ponto, ela vai ficar com um total de 9 elos. Em vez de pular um ponto aqui no final, eu já venho direto para o próximo ponto, totalizando 10, tá? A gente sempre faz os esquemas nas carreiras em que não totalizam números pares, tá bom? Aqui ficou com 10 elos. Faço um ponto baixo dentro do elo, 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, ele equivale a um ponto alto. Agora, faço mais 4 pontos altos aqui dentro. Totalizando 5 com esse primeiro. No próximo elo, faço um ponto baixíssimo. No próximo elo, 5 pontos altos. No próximo elo, um ponto baixíssimo e prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizando a carreira, venho no último elo, faço um ponto baixíssimo e já pego aqui na última correntinha do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. E arremato aqui por entre os pontos. Escondo o fiozinho aqui por entre os pontos. Deixa eu colocar aqui. Essa árvore a gente não vai montar ela agora. Olha aqui, e olha que maravilhosa que ela tá ficando. Eu vou retirar todas essas camadas, reservar, porque a gente vai passar o fiozinho aqui, o fio de fada. E vamos fazer agora a parte do cestinho, do vaso, com o caule dela, tá? Então, nós vamos reservar para dar continuidade à outra parte. Para fazer o vaso, eu já adiantei a base dele. Tô utilizando o fio na cor centeio. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, primeira carreira, segunda carreira, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Quinta carreira, 4 pontos e um aumento por toda a volta, 36 pontos. Sétima carreira, 5 pontos e um aumento por toda a volta, 42 pontos baixos.
tiro o marcador, faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás. Nós vamos trabalhar em bló. Coloco o marcador. Faço ponto sobre ponto, 42 pontos baixos, trabalhando em bló. Finalizei a carreira 8, trabalhando em bló. Antes da gente dar continuidade, eu vou virar a peça pelo avesso, vou puxar um pouquinho a laçadinha, vou colar esse círculo aqui na base. Esse círculo eu recortei de uma tampa de sorvete, é o mesmo esquema que eu fiz aqui na base da árvore, tá? Eu vou colar com cola quente, não vou colar aqui em cima do crochê, vou colar na mesa, na base reta. Vou passar cola quente e volto com vocês. Colei o círculo aqui na base, vamos voltar para as carreiras. Retiro o marcador, faço um ponto baixo pegando o ponto normal, volto com o marcador. Vamos trabalhar da carreira 9, que é essa carreira que estamos começando agora, até a carreira 13, ponto sobre ponto, 42 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 13, retiro o marcador, faço uma laçada na agulha, venho no primeiro ponto pegando a alcinha da frente. Nós vamos trabalhar em fló, fazendo um meio ponto alto para cada ponto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada alcinha da frente, por toda a volta. Chegando no final da carreira 14, trabalhamos meio pontos altos em todos os pontos. Retiro o marcador, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Puxo esse fio aqui para trás. Venho no primeiro ponto, onde estava o marcador, puxo esse fio aqui para dentro da laçada, ajusto os pontos dessa forma e arremato aqui por detrás. Eu vou puxar esse fio uma carreira abaixo aqui dos meio pontos altos. E arremato. Esse fiozinho eu deixo aqui mesmo, que ele vai ficar escondido. E ficou assim o nosso cestinho, o nosso vasinho. Para fazer o tronco do nosso pinheirinho, eu vou utilizar essa cor que é o marrom craft. Faço um anel mágico. Uma correntinha para prender, faço 9 pontos baixos aqui dentro. Nove pontos baixos. Eu não vou fechar o anel completamente, vou deixar um buraquinho. Venho aqui no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás. Nós vamos trabalhar em bló nessa carreira. Coloco o marcador e trabalho ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás. Acendi mais umas luzes aqui, porque o tempo hoje tá nublado, então reforcei aqui com iluminação. Finalizei a segunda carreira com 9 pontos baixos também, trabalhamos em bló. Retiro o marcador, faço um ponto baixo pegando pontos normais agora. Coloco o marcador.
Vamos trabalhar ponto sobre ponto da carreira 3, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 9. Ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 9, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 10 com 12 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, na carreira 11, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta, totalizando 18 pontos. Na carreira 12, 2 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos. Carreira 13, 3 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos. Carreira 14, 4 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 36 pontos. Carreira 15, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 42 pontos. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Finalizei a carreira 15 com 42 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio de um tamanho suficiente para a gente costurar no vasinho. Vou enrolar esse fio aqui no tronco para não me atrapalhar na próxima etapa. Agora eu vou utilizar o fio rosa chiclete para a gente trabalhar a base aqui, ó, no final do tronco, para colocar aqui como encaixe no nosso pinheiro. Faço uma laçada na agulha. Vamos trabalhar essas alcinhas aqui, ó, de fora. Lembra que a segunda carreira nós trabalhamos em bló no tronco? Agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, fiz 2 pontos. No próximo, faço um aumento. Já aproveito para prender esse fio aqui junto. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira com 12 pontos baixos. Eu vou chamar essa carreira aqui de primeira, tá? Pra gente não fazer confusão. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Carreira 2, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta, totalizando 18 pontos. Carreira 3, 2 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos. Carreira 4, 3 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos. Carreira 5, 4 pontos e um aumento, totalizando 36 pontos. Carreira 6, 5 pontos e um aumento, totalizando 42. Carreira 7, 6 pontos e um aumento, totalizando 48 pontos. Carreira 8, 7 pontos e um aumento, totalizando 54 pontos. Carreira 9, 8 pontos e um aumento, totalizando 60 pontos. Carreira 10, 9 pontos e um aumento, totalizando 66 pontos baixos. São carreiras normais de aumentos, tá bom? Vou adiantar e já volto. Finalizei a carreira 10 com 66 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio de um tamanho suficiente para a gente pregar os botõezinhos aqui atrás. Eu vou utilizar esses botõezinhos, são botões simples, botões transparentes. Coloquei o fio na agulha, viro a peça para o lado certo e passo a agulha aqui para frente. Eu vou colocar botõezinhos, pregar botõezinhos
na mesma direção que fiz aqui no cone do pinheirinho. Eu retirei as camadas para facilitar aqui depois na montagem. Aqui nós fizemos de 11 em 11 pontos os elos, aqui da mesma forma. Não tem muita dificuldade, porque essa peça, ela é sextavada. Então, ó, na direção aqui das marcações, a gente vai colocando botõezinhos. Que vão ser 6 botões, tá? Eu vou pregar um botãozinho aqui. Já prendi um botão. Se vocês quiserem dar um nozinho e cortar o fio, podem. Eu vou caminhar com o fio até o próximo botãozinho. Venho caminhando aqui com a agulha por entre os pontos. Botõezinhos já posicionados, costuradinhos. E agora, nós vamos costurar essa peça aqui no cestinho, no vasinho. Antes de costurar, eu vou colocar o suporte aqui dentro. Tô utilizando um arame galvanizado. Não reparem que ele tá meio tortinho. Eu modelei ele com alicate. Eu usei como forma esse vasinho aqui, ó. Eu coloquei aqui, fui enrolando o arame com a ajuda de um alicate e deixei essa ponta reta aqui pra gente encaixar no pinheirinho, no cone do pinheirinho, tá? Cortei, ó, mais ou menos na altura, medi aqui ele já encaixado no vaso e na altura aqui que vai ficar o pinheirinho, tá? Então, eu vou colocar essa estrutura aqui. Vocês podem utilizar também palito de churrasco, tá? Se vocês não tiverem o arame, podem utilizar palito de churrasco também. Medem no cone e cortem do tamanho exato. Eu não sei a numeração desse arame, mas ele é bem firme. Eu vou colocar também algumas bolinhas de gude para dar mais um pezinho aqui. Quando estiver quase fechando aqui a costura, eu vou colocar fibra também. Já coloquei o fio aqui da parte marrom na agulha e vou encaixar assim, ó. E a costura é simples. O fio tá saindo aqui da parte marrom. Vou pegar naquelas alcinhas que nós trabalhamos em bló, aquela última carreira aqui do vasinho. Lembram? Nós fizemos em meio pontos altos. Trabalhamos em bló. Então, vamos trabalhar nessas alcinhas agora aqui de dentro, ok? Então, é ponto com ponto. Vou fazer a minha costura e já volto com vocês. Finalizei a costura.
E agora, escondo o fio aqui pra dentro da peça. Vou utilizar um fio de fada. Esse daqui eu comprei na Shopee e ele tem 2 metros, tá? Deixa eu retirar aqui o papelzinho. Ele tem 3 fases de iluminação. A que pisca rápido, a mais lenta e a luz parada, a luz fixa, tá? Eu vou desenrolar aqui. Eu vou fixar essa caixinha aqui, ó, nessa parte. Eu vou colar com cola quente, aqui, ó, entre um botãozinho e outro, tá? Eu vou colocar aqui na parte do arremate que vai ficar pra trás. Eu vou colar de forma que o botãozinho fique aqui pra frente, pra gente manusear, tá bom? Já colei a caixinha e agora eu vou encaixar o cone. Dessa forma. E a gente vem abotoando. Abotoei. E agora, a gente vem enrolando esse fio de fada dessa forma. Bem esticadinho. E conforme a gente vai enrolando, a gente vai encaixando aqui as camadas. Ó, coloco aqui por dentro da camada. E venho assentando. Continuo enrolando. Tem que ter paciência aqui para desenrolar o fio. Com muito cuidado para que não estrague. Então, eu vou enrolando, passando a camada por dentro do fio e encaixando até chegar na última camada, tá? Já coloquei todas as camadas e os fiozinhos estão enrolados. Lembrando sempre que a gente tem que passar o fio por dentro da camada, tá? Antes de encaixar completamente. E aqui, a última camada, a gente passa cola quente, somente na última. Eu vou aproveitar e colar também a estrelinha aqui. Vou colar também alguns mini pomponzinhos. Esses pomponzinhos a gente encontra em armarinhos. Então, eu vou fazer a colagem aqui e volto com vocês. E o nosso pinheirinho pronto. Ficou uma verdadeira fofura. Ficou muito lindinho. Deixa eu acender aqui para vocês verem. A caixinha tá aqui atrás. Vou pegar na versão azul. E vocês podem utilizar o material que vocês tenham em casa. Eu coloquei pompons, mas se vocês tiverem botõezinhos, miçangas, pérolas, fica bem legal também, tá? Aqui na parte da estrela eu apliquei um lacinho com o próprio fio em canto. E no pinheirinho azul eu coloquei um lacinho com fio vermelho. Podem utilizar também fita de cetim. Como eu disse, é com o material que vocês tenham em casa. Vou colocar eles de pezinho para vocês verem. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo e aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!